Meus irmãos, permaneçam em pé, vamos ler o texto sagrado. Carta de Tiago, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 9, texto onde paramos na semana passada. Tiago, capítulo 1 e os versículos 9 em diante. Quem encontrou o texto, diga amém. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico nos seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Meus irmãos, a carta que nós estamos estudando é a carta de Tiago. Uma cartinha pequena, cheia de coisinhas também muito elementares, sucintas, mas com um confronto bem considerável. Tiago tem uma maneira peculiar de nos falar, ainda que com a sua energia, mas é sempre também muito ponderado para estabelecer as coisas. Eu disse semana passada, Tiago é pastor. Ele está em Jerusalém como pastor, lá no capítulo 15 de Atos. E como pastor ele lida com o dia a dia da igreja. Por isso ele não se conforma com o evangelho não vivido. O evangelho só de palavras. Tiago não tem uma teologia dissertativa, ele não faz interpretações complicadas, ele não traz uma doutrina nova, ele não sai puxando argumentos e aplicando teologia como Paulo e outros demais. Ele quer a prática, ele quer saber o que você está fazendo com a sua fé. Semana passada nós falamos sobre sabedoria e sobre provações. E você vai perceber que Tiago sempre volta no assunto. Hoje ele vai voltar no assunto das provações. Mais na frente vai voltar na sabedoria de novo. E sempre vai voltar na questão da fala, da língua. Ele vai repetir várias vezes. Faz parte, creio que, da função pastoral, ficar sempre mexendo naquilo que tem que ser tocado. Como nós estamos vivendo esse cristianismo? Hoje o Tiago começa com essa expressão. O irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, pois o sol se levanta em seu redor e faz secar a erva e a sua flor cai e a beleza do seu aspecto perece. Assim também murchará o rico nos seus caminhos. Quando nós tocamos esse assunto, nós descobrimos que a maior parte dos problemas enfrentados pelos cristãos diz respeito a bens materiais. É até comum que as nossas pregações sempre estão voltadas para os assuntos espirituais. Sempre as coisas do além. Por vezes enfatizamos demais esses assuntos e esquecemos do mundo normal, do material. Fica muito bem claro uma coisa. É raro encontrarmos um cristão à vontade com as coisas materiais.
Porque já é uma ênfase de sempre se pregar sobre as coisas espirituais e colocar sempre no mundo espiritual. Mas o mundo real é material. A gente precisa das coisas materiais também, aqui, nesse mundo. Eu não gosto de espiritualizar demais as coisas por causa disso. Somos crentes. E é claro que o alvo principal é o céu. É claro que nós temos que nos desprender dessa vida para poder alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. O futuro é lá. Mas nós estamos aqui agora. E agora nós enfrentamos todo tipo de adversidades. Nós temos que trabalhar. E se trabalha para poder adquirir aquilo que precisa. É preciso o esforço do dia a dia. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que produzir. Todo mundo quer adquirir as coisas. Os bens materiais são comuns. Ter posses, ser rico, é pecado? Porque às vezes as pessoas, não falta quem coloque o pobre como uma virtude e o rico como uma ameaça. Mas é isso que Tiago está dizendo, é isso que a Bíblia diz. Ser rico a quem exalte o pobre e ameaça o rico. Por outro lado, a televisão e as revistas, com suas cores, mostram que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que andam de carro novo, andam de terno alinhado, tem barco marítimo e vive numa vida totalmente lançada, veste aquelas roupas esquisitas lançadas pela moda, cada uma mais complexa do que a outra. E este é o pano de fundo da publicidade que nos esmaga, que a mídia vende por aí, é o que está na televisão, é o que está na mídia, na internet. E aí eu pergunto, é certo isso aí? É essa ótica aí mesmo que nós devemos seguir? É o correto? Ser rico é problema? Ter coisas é o bem supremo? Ou qual é a relação correta entre o bem material e o homem? Por quê? Todas essas questões podem ser enfocadas e respondidas à luz de Tiago. Tiago responde isso. É uma dos seus confrontos. O irmão humilde, o irmão de condição humilde e o rico. O que significam esses dois termos? Qual o sentido dessas expressões na epístola? O humilde e o rico. Faz parte do estilo de Tiago, porque a Bíblia Sagrada, não só Tiago, mas a Bíblia Sagrada, gosta de fazer contraste. Tiago, por exemplo, em 2:6, ele mostra o rico oprimindo o pobre, um contraste. Em 5:6, ele declara que a política da exploração do pobre pelo rico leva a trabalhadores à fome e à morte. Ele vai tocar no assunto lá na frente. Contraste. Então não vamos espiritualizar os termos, porque aqui o homem pobre é o homem sem dinheiro mesmo, é desprovido de bens materiais. E o rico é o cara que tem dinheiro, que está com a vida na regalia. Não vamos tentar, porque o pobre aqui é o santo que busca a Deus e o rico é o sujeito ímpio. Não tem nada disso. A situação é econômica. Antes de considerarmos as recomendações dirigidas, nós precisamos olhar uma coisa. Faz parte das figuras de contraste, são muito comuns na Bíblia. A literatura, por exemplo, dos Salmos, o Salmo 1:73, por exemplo, estabelece as diferenças entre o justo e o ímpio. Dois tipos opostos. No Salmo 40, versículo 2, o salmista também faz um contraste. Ele estava no charco de lodo e o Senhor o tirou e colocou numa rocha. Ou seja, um tremedal horrível, um lodo, um lugar totalmente desequilibrado, e aí de repente ele está numa rocha. Ele faz um contraste. Então, muitos dos provérbios bíblicos usam termos de escarnecedores e humildes. Filho sábio, filho insensato. Múltiplas palavras e refrear a sua língua. Estes são alguns dos muitos contrastes, sem contar que Jesus também usou esse contraste quando falou sobre a casa da areia e a casa na rocha. Então, o contraste é uma maneira de fazer com que você entenda melhor. Ele está fazendo uma figura de você precisa pensar nas duas coisas. Ou você é rico ou você é pobre. Agora, o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu? O rico é ímpio e o pobre é santo? Isso nem sempre é verdade. Mas qual é a recomendação bíblica para o pobre no tocante à sua pobreza? Qual é a recomendação bíblica para o rico no tocante à sua riqueza? Porque a Bíblia Sagrada tinha homens ricos. Olha, veja, Salomão era muito rico. Davi também não era pobre. E apesar de não ser pobre, Davi faz o Salmo 40, encerra o versículo 17, dizendo assim: eu sou pobre e necessitado, e o Senhor cuida de mim. Mas era um pobre que, na hora que foi despedir-se da sua
jornada dessa terra, deixou 12 mil toneladas, 12 toneladas de ouro para o filho dele começar a construir o templo. E sem contar com tantas outras riquezas que foram exploradas e mostradas. Então, um pobre que não está se valendo, que Davi era rico, mas não estava se valendo da sua riqueza. Estava se colocando na condição de humilde. Então, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade ou na sua exaltação. E o termo aqui deve-se gloriar-se na sua exaltação ou dar lugar à sua dignidade, porque você não pode, para ficar rico, perder a sua dignidade. Primeiro, ressalte-se o fato de que o irmão humilde não deve se envergonhar da sua situação. Ah, porque eu sou pobre, porque eu sou humilde, eu vou me envergonhar. Não. Nem julgar que é uma pessoa de terceira e última categoria. Depois, ressalte-se também que deve gloriar-se. O verbo gloriar-se aqui tem um sentido de regozijar-se com confiança na sua pobreza. O irmão humilde tem algo que motivo para se regozijar. E qual é? A sua dignidade. O seu caráter, a sua pessoa, a sua posição de exaltação da sua raiz, que vem da palavra ipsisto, usada para o Altíssimo, aquele que está acima dos outros, ou seja, que tem uma posição elevada. Alguns presumem que a glória é a identificação com o Altíssimo, ou seja, glória do pobre é ser crente, filho do Altíssimo. Essa ideia não tem contexto bíblico. Não é disso que Tiago está falando. O contexto aqui é financeiro, é econômico. Não vamos dizer assim que o rico ficou com a religião e o pobre ficou com a grana. Não, o rico ficou com a grana e o pobre ficou com a religião. Não se trata disso. Se trata de que você é pobre, precisa considerar-se digno, precisa exaltar o seu caráter, precisa valorizar a sua personalidade, precisa entender que o seu bem não está nas coisas, que o valor do homem não pode ser aquilo que ele tem, e sim aquilo que ele é. E o rico, apesar de rico, pode ter milhões, pode ter centenas de hectares de terra, pode ter ouro e prata, mas precisa entender que ele não pode se valer da sua riqueza. Que ele precisa se considerar também uma pessoa humilde, porque ele só vai alcançar o benefício de Deus se ele também se humilhar e se render aos pés do Senhor. E que o dinheiro não pode ser o motivo da sua confiança, porque tudo que é nesse mundo, tudo que tem de valor nesse mundo é vulnerável. E aí o Tiago compara com a erva. O sol bate em cima da erva e ela murcha. E depois que murcha, seca e morre. E assim é o rico também na sua grandeza. Ele parece ter tudo, né? Parece que tem de tudo que precisa, mas de repente não tem nada. A gente vê por aí nesses homens que foram à falência, né? Não faz muito tempo aí que esses homens que estavam ricos, milionários, daqui a pouco está falido, está devendo, vai morrer na desgraça, vai morrer na pobreza, porque não consegue isso, não consegue aquilo, e tem dívidas que são impagáveis. Então, tudo que tem nesse mundo é vulnerável. Paulo escreveu aos Colossenses dizendo assim: pense nas coisas que são de cima, que elas são eternas. Todas as que são da terra são efêmeras, são vulneráveis, não dão estabilidade alguma. Invista lá na Bolsa Celestial, porque lá não tem traça, não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem inflação, não tem vulnerabilidade. Aqui, tudo que você fizer está sujeito a ser corroído pelos valores e pelas coisas que tem nesse mundo. Então, ainda que a ideia cabe, não podemos crer que o pobre só resta a fé como alternativa. Nenhum esquema, tipo, o rico fica com o dinheiro e o pobre fica com a fé. Não é isso que Tiago está dizendo. Os ricos não participam da exaltação dos pequeninos se não se humilharem como eles. É isso que está dizendo. Se ele quiser prevalecer, se ele quiser ser alguma coisa, não importa o que ele tem que se humilhar. Olha a expressão de Jesus quando usou a expressão pobre de espírito, que às vezes é usado nessa linguagem também, e que é uma pessoa que, apesar de todas as suas condições, e lá no contexto do Sermão da Montanha, um sujeito, por exemplo, com todas as prerrogativas, com autoridade, com conhecimento, com teologia, com qualquer habilidade que ele possa ter, mas quando se trata de fazer algo para Deus, quando se trata das coisas espirituais, ele faz-se como um mendigo, dizendo: Senhor, me ajuda, eu sou pobre, eu preciso de Ti, eu não faço nada, eu não tenho condição de fazer nada. Então, um rico que se humilha diante de Deus, um rico que se rende ao Senhor,
que não confia na sua riqueza, que não confia na sua estabilidade, que sabe que todas as suas condições estão no Senhor, não pode se gloriar em si mesmo. Então, na Bíblia, na linguagem de hoje, por exemplo, o sentido é totalmente econômico. O pobre exulte quando ficar rico e o rico exulte quando ficar pobre, se isso acontecer. Porque em todas as coisas... Veja, por exemplo, um exemplo de Jó. O Jó era muito rico e ele ficou pobre no mesmo dia. As notícias vieram uma atrás da outra. Olha, tua casa pegou fogo, tua fazenda queimou, teu gado morreu, teus camelos, teus cabritos ou ovelhas morreram todos. E para continuar, teus filhos também morreram. Foram tentar, sei lá, apagar o fogo lá e também morreram. Então você não tem mais filho, você não tem mais casa, você não tem fazenda. E lá não era aquela história, eu tenho dinheiro no banco, não, você tinha patrimônio, você tinha bens. Aí, então eu era rico agora, nesses 10 minutos atrás, e agora, depois que você chegou aqui um atrás do outro da notícia, eu acabei ficando pobre. Qual foi a atitude de Jó? Prostrou-se e disse: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O que ele fez? Exultou no Senhor. Glorificou a Deus. Então não importa o que você tem, o que você tem não é o que manda na sua vida. O importante é o que você é. O Novo Testamento vivo, por exemplo, goza de muito prestígio nesse mundo. Deve se sentir alegre quem goza de prestígio, pois ele é grande aos olhos do Senhor. A glória do Altíssimo é por aquele que não... A glória do Altíssimo é pelo que ele é e não pelo que ele tem. Assim é a glória do crente pobre. Ele é o quê? Honesto, fiel, temente a Deus, comprometido com a palavra, que confia no Senhor, que aguarda no Senhor, que tem segurança no Senhor e que sabe que o Senhor é quem cuida, quem protege. O salmista disse assim: eu nunca vi um justo necessitado e a sua descendência medicar o pão. Então ele sabe que o Senhor lhe sustenta, ele sabe que pode confiar no Senhor. E às vezes o pobre desfruta de coisas que nem o rico funciona, nem o rico tem. O texto diz, por exemplo, que o rico às vezes não dorme de noite pensando nas coisas que tem que pagar, nas contas e até no que vai comer. Preocupado com tantas coisas que ele tem para fazer. O pobre, o justo, ele vai dormir, enquanto ele dorme, o Senhor lhe provê o pão. Ele está seguro no Senhor. E quando você não tem lá todas essas coisas para contar, quando você não tem recurso na sua mão, você tem o quê? Confiar no Senhor. E quando você tem tudo na mão, você tem a tendência de não confiar no Senhor. De achar que já tem tudo. Não precisa nem orar. Olha o que o Senhor nos ensinou a orar, dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã vai ser hoje para você. Quando você chegar amanhã, já é hoje de novo. Aí você vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas qual é a nossa tendência? É querer para o ano inteiro. Não pense que é inferior. Não aceite o padrão do mundo que julga as pessoas por aquilo que elas possuem. Deus julga o homem por aquilo que ele é. Tiago vem combater a ilusão contemporânea, segundo o qual a realização está no ter. Puro engano, a realização do homem está no que diz Provérbios 22:1. O bom nome vale muito mais do que riqueza. Tem gente que não tem dinheiro, mas tem uma reputação lá nas alturas. Lembra do Samuel? Quando Samuel Saul estava procurando as jumentas do pai e tinha com ele o seu moço. E aí, naquela procura, já tinha passado alguns dias, aí Saul disse: olha, vamos voltar para casa, porque não vamos achar, e meus pais já estão preocupados comigo, agora além da jumenta, vão ficar preocupados com a gente também, é melhor voltarmos para casa. Aí o pajem falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, tem só mais a última tentativa, tem um homem ali, que é um homem de extrema reputação. Sua palavra sempre é verdade, nunca cai por terra. Vamos nele primeiro. É um homem de Deus. Não era um homem rico. Não era um homem poderoso. Mas era um homem em que todos podiam confiar. Então o caráter dele sobrepuja. Aí, vamos lá no Samuel. Vamos conversar com ele, porque todas as palavras que ele fala é verdade. E acontece. Então, esse homem
valia muito mais do que dinheiro, valia muito mais do que bens. E o bom nome vale muito mais. Ao invés de se envergonhar de ser pobre, mantenha-se o tesouro da sua dignidade. É isso que Tiago está dizendo. Você tem dignidade. Isso vale tudo. Agora, é claro que o pobre não é porque ele é pobre que ele vai andar agora todo descabido, maltrapilho e não vai querer trabalhar. Não. Trabalhe. Trabalhar é dignidade também, dá todo o bem que você precisa. Agora, a busca por bens, por qualquer que sejam os meios, tem arruinado muita gente na nossa sociedade. Seja bem sucedido, custe o que custar. Lance mão de todos os meios, roube, fraude, minta, seja desleal, faça tudo o que puder, mas seja rico. Essa é a filosofia que prevalece na nossa cultura, no nosso mundo. E as pessoas não respeitam mais a nada. O bem material passa na frente de tudo. Eu quero ser rico. E você já viu quantas armadilhas derrubaram as pessoas? Eu vou só dizer uma coisa para você. Muitos golpes têm sido dados por os bandidos aí. Liga para você e diz assim, olha, você ganhou tanto, você vai no banco, faz isso, faz aquilo, ou então é um consórcio furado, olha, está se vendendo aqui um carro, uma caminhonete Amarok de primeira linha, vendido aí por 50 mil reais, aí você diz, puxa, vale 200, o cara está vendendo por 50, e você corre lá. Pode observar uma coisa, todo mundo que caiu no golpe queria ganhar dinheiro fácil. Foi pego pela ambição. Foi pego, porque quem estava consciente, quem não estava tão desesperado para ganhar, para sair levando vantagem, raciocinou. Parou para pensar, peraí, já viu aquele velho ditado que diz que quando a esmola é grande, até um cego desconfia? Tá grande demais, como é que pode? Não, isso é muita grana para uma pessoa. Está muito barato, não pode ser normal. Se um carro está sendo vendido por esse preço e ele vale 3 vezes mais, ou é roubado, ou alguma coisa está acontecendo de errado. E a tal das pirâmides, e as propostas, e os negócios. Compre tantas não sei o que de telefone, tantas fichas, mande para cá, porque você acabou de ganhar. Olha quantas pessoas me ligam fazendo essas propostas. Você foi sorteado, você vai ganhar uma bolada. Eu digo, rapaz, a sorte maior foi a sua. Fique para você. Olha só, eu nem quero. Aí você pode ficar para você e sair pulando de alegria, porque eu já estou cedendo para você a vaga. Aí o cara sai, para ir, não colou com esse aí, não colou. Não colou, mas vai que cola, né? Pensou que colava, não colou. Porque geralmente as pessoas são atraídos pelo desejo de ficar rico. Por querer ganhar as coisas fáceis. Mas você já viu alguma coisa fácil? Boa? Gente, coisa boa é difícil. Existe trabalho. Tudo que você quer que tem valor, exige dedicação, exige trabalho, exige esforço. As coisas não caem, só quem cai do céu é a chuva. Mas as coisas não caem, você não sai por aí tropeçando na facilidade, tudo vem de mão beijada, tudo vem de mão de qualquer jeito, não. E por isso você também não pode agora se vender a sua dignidade, o seu caráter, às custas de ganhar qualquer coisa para ficar rico, para sair na frente dos outros. Não. Glorie-se na sua dignidade. Nós cristãos precisamos ser coerentes com a nossa fé. Mesmo correndo os riscos de sermos chamados de ultrapassados, devemos sustentar nossos princípios. É melhor ser pobre honesto e em paz com a consciência e com Deus, do que ser rico desonesto, não ter paz e nem glória moral. Isso não significa que todo rico é desonesto. Significa, sim, que precisamos reafirmar isso em alto e bom som. Que a honra deve ser preferida à desonra, mesmo que ela traga riquezas àquele e àquela pobreza. Precisamos mais da honra do que da riqueza. Não é pecado ser rico. Se as coisas aconteceram, se você trabalhou. Porque eu não sei se vocês percebem as entrelinhas, né? Mas o livro de Jó, por exemplo, começa assim. E Jó era um homem muito rico. Tinha 7.000 camelos, 7.000 cabeças de gado, 7.000 não sei o quê, papapá. Tinha muita coisa. O que foi que aconteceu? Como ele conseguiu essa riqueza? Ele conseguiu essa riqueza como ele ganhou na loteria? Não, nem tinha loteria. Ele achou um poço de petróleo lá, por acaso não. O texto diz claro, porque Deus abençoou o fruto do seu. Então o homem tem que trabalhar.
E tem muita gente que às vezes não gosta de trabalhar, né? Como eu costumo dizer de vez em quando, que tem gente que quando tem vontade de trabalhar, se tranca no quarto e fica lá até a vontade de passar. Porque não tem disposição para trabalhar. E aí quer ficar rico. Quer ficar rico. E tem até um ditado que diz que quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro. Vamos trabalhar não, vamos enrolar, vamos fazer, vamos armar, vamos fazer isso, aquilo, outro, e não quer trabalhar. E a falta de trabalho é que dá o prejuízo à nossa sociedade. Agora, o rico também deve gloriar-se aonde? Nas suas riquezas? Não, no seu abatimento. É um singular de tapenoses, que significa baixeza, humildade, humilhação. O verbo relacionado com esse substantivo, que é tapenó, tem como um de seus sentidos ajustar-se ao nível econômico mais baixo, conformar-se com a situação financeira, saber viver na pobreza. Um dia perguntaram para não sei se vocês se lembram disso, né? Tinha um presidente que tinha uma vida, não vou mencionar o nome, mas vocês devem se lembrar, quem não é muito distante da nossa vida, né? Aí, alguns anos atrás, perguntaram para um presidente desses, poderoso presidente da nossa nação, o que ele faria se tivesse que viver com o salário mínimo. Ele falou, dava um tiro na cabeça. Ora, imagine. Mas você sabe o que pode acontecer, de repente? Diz, homens ricos, de repente, ficam pobres. Porque Jó era rico e ficou pobre. E como se vive depois disso? Ora, se ajusta, se conforma, e usa, e saiba viver no seu abatimento, que pode ser também um abatimento, pode ser uma atitude espiritual, e que significa, não quer dizer que nós vamos espiritualizar as coisas, o adjetivo aqui tem o sentido da mesma raiz de tapenoses, que inclusive um de seus significados é ser humilde. No pensamento secular é usado como pobre, desprezado. Davi usou isso, que eu acabei de citar. Eu sou pobre e necessitado. Mas, gente, pobre no sentido que eu aceito qualquer coisa. Eu preciso de Deus tanto quanto o pobre. Eu tenho necessidade de Deus. E geralmente quando as pessoas ficam ricas, eles têm a tendência de andar assim meio mais, olhando mais por cima assim, ter uma postura assim de eu sou mais importante do que fulano, e já fica com mais exigências, e já acha que as pessoas têm que ficar bajulando ele, tratando ele com certa diferença, porque eu não sou qualquer pessoa, eu sou fulano, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí acha que as pessoas têm... Não, o que Tiago está dizendo, eu digo negativo. Você precisa ser humilde também. É preciso viver esse pensamento cristão que veio a ser no sentido de manso ou pobre de espírito, não é o mesmo das bem-aventuranças, né? Mas é o sentido de se caminharmos por essa linha de interpretação, a recomendação ao rico é que não se glorie nas suas riquezas, mas numa atitude espiritual de quebrantamento. Já vimos que gloriar-se é regozijar-se com confiança. Eu vou me alegrar porque eu sei que o Senhor é quem provê. Eu sei que o Senhor é quem cuida. Então, por que eu vou ficar nesse desespero? E então, que o rico se regozije confiadamente, não no seu poder econômico. Porque se ele confiar nesse, ele sabe que esse aí vai falhar um dia. Mas no quebrantamento diante de Deus. Aqui o que está é a sua segurança. Da mesma forma, o pobre não deve buscar riqueza a qualquer preço, mas perseverar na sua dignidade. A discussão de Tiago seguiria, então, nesses rumos. As circunstâncias terrenas são transitórias. Quer saber? Às vezes o rico pode ficar pobre. E às vezes o pobre pode ficar rico. Eu não sei porque eu trabalhei muitos anos no serviço público. E aconteceu, e algumas vezes, que eu pude contemplar essas coisas, daquele sujeito que chegou lá com a promoção, ou com o DAS 4, e aí ele se achou chefão, poderoso, e de repente ele estava humilhando os colegas, e tripudiando, e brigando, e exigindo, fazendo aquela coisa, como se ele fosse o dono do mundo. Aí dá uma virada na situação, muda de governo, troca de ministro. Aí o ministro novo chega e diz, eu quero seu cargo. Aí ele sai, perde a vaga. Aí o ministro chega, você é fulano, amigo do fulano, você vai para o cargo dele.
Aí o sujeito que estava lá debaixo da humilhação, de repente sobe e vira o chefe. Aí troca de lugar. Eu vi isso pelo menos umas 2 vezes no serviço público ao longo desses 30 e poucos anos que eu fiquei lá. O pequenininho que estava lá embaixo da humilhação, de repente sobe. E aí agora, e agora, e agora, e agora, e agora? E agora o que será de mim? Eu fiz e aconteceu. Olha, veja só. O rico glorie-se no seu abatimento, na sua humildade, e faça por onde ele nunca se exaltar. E o pobre também na sua dignidade. Não lute para ser rico e não se considere inferior a ninguém. O rico não despreze o pobre e não confie na sua riqueza. Porque o pobre não deve direcionar toda a sua vida em melhorar de situação, mesmo que à custa de sua dignidade, derrubando a sua glória. E o rico não deve confiar nas suas riquezas como se essas fossem um Deus que garantisse no momento da sua aflição espiritual. Que sua glória seja a humildade e reconhecer que não é poderoso. Pois, como ensina o versículo 11, os bens materiais, eles se esvaem. O sol se levanta no seu ardor e faz secar a erva seca, reduzida a nada. Assim murchará também o rico nos seus caminhos. Se a confiança do rico estiver depositada nos bens, ele murchará e secará e ficará envergonhado. Então, onde está a nossa confiança? Provérbios capítulo 3 diz, nunca pense que a sua capacidade é a razão do seu sucesso. Seu sucesso está seguro em Deus. Quem dá sucesso é Deus. Quem faz as coisas acontecerem é Deus. Quem dá a provisão é Deus. Quem cuida do rico e cuida do pobre é Deus. E se algum rico achar que está na vantagem, pode ser que você não fique na vantagem a vida inteira. E se você confiar na sua riqueza mais do que em Deus, pode ser que em algum momento essa riqueza lhe deixe na mão. Porque isso acontece. E acontece no nosso mundo, no nosso país, eu creio que se vocês que acompanham os noticiários já viram isso acontecer algumas vezes. De grandes homens, de políticos poderosos que estão lá em cima, se esbaldando e vivendo na regalia, e de repente, faliu. Faliu e foi desmoralizado, perdeu a dignidade, perdeu o valor moral, perdeu tudo. De que valeu então tudo isso? Então, o parecer de Tiago sobre o nosso posicionamento diante das riquezas é de grande relevância para os nossos dias. A posse de bens materiais não é o mais alto valor. Importa afirmar, sejamos pobres ou sejamos ricos, que os valores espirituais são eternos e o desenvolvimento dos valores morais agrada a Deus. Mais importante do que ter coisas é ser. Viver corretamente como Deus deseja que nós vivamos. A nossa riqueza não está em ter, está em ser. O que você é? Um homem honesto e que tem dignidade. Isso é que importa. Agora, lembra da tentação. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Nós vimos isso semana passada. Tiago sempre volta no mesmo assunto. É outro texto, mas ele toca no assunto. Porque depois de ser aprovado, melhor dizendo, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele não tenta ninguém. Ele é santo. Cada um, porém, quando tentado, é atraído e engodado por sua própria concupiscência. Então a concupiscência, havendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa expressão engodado, enganado, ela tem o sentido do pescador com a isca. O que o pescador faz para pegar um peixe? Joga uma coisa atrativa lá no rio ou no mar. A isca. E o peixe vem todo engodado. E quando chega, é uma armadilha. E ele está numa presa. Então, a discussão de Tiago agora é a respeito da origem do pecado na esfera da vida humana. Como sempre, o autor não tem papa na língua. Ele vai logo dizendo a sua origem, ele vai logo abrindo o verbo. O autor é prático e não se perde em discussões sobre a origem do pecado. Preocupa-se em mostrar como ele surge na vida humana e conduz os homens à prática do mal. Ele simplesmente vai dizer, o pecado existe. E existe assim. De início,
Tiago traz uma bem-aventurança para os que suportam a provação. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Esta é uma das duas bem-aventuranças da epístola de Tiago. A outra está em 1:25. É dirigida aos que suportam a provação. A palavra Macários, que é o de bem-aventurado, sendo a mesma palavra que Mateus utiliza no Sermão do Monte, significa que é bendito, que é feliz, e aplica-se ao homem digno de felicitações e admiração, possuidor de um verdadeiro bem-estar, o que suporta provação. É uma pessoa nestas condições. Suportar, que é o hipomoné, que nós vimos na semana passada, sofre calma e heroicamente, e o crente que suporta com firmeza a provação é um bem-aventurado, é uma pessoa digna de felicitações e admiração. É um sujeito que resistiu. Até a planta, né, como nós falamos semana passada do hipomoné. Uma planta que você colocou lá e numas condições assim das mais difíceis. Aí de repente, meu Deus, como é que essa planta conseguiu sobreviver nessa situação? E nasceu e cresceu nessas condições. Eu me lembro que meu pai morava ali no interior do Goiás, aqui em Urutaí, e um dia ele pegou a árvore que estava na porta da casa dele, um pé de castanhola, de amêndoa, e ele, muito incomodado com o excesso de folhas, ele serrou aquela árvore, bem assim, deixou um tronco mais ou menos da altura desse púlpito aqui. Ficou limpo, não tinha mais nada. Aí, então, aquilo aí, o que acontece? O outro ele cortou mais no pé, eram dois, ele cortou, arrancou o toco e tal. Esse aqui ele serrou no meio, assim, e ficou só a estaca. Aí, daqui a um dia, nasceu um galhozinho assim do lado. E ele deixou. Aí cresceu. Aí, o que ele fez? Ele pegou aquele galho, ele enrolou com zinco e colocou uma terra lá com adubo. E ela disparou de novo. Foi embora. Não tem nem uns 3 ou 4 meses que eu fui lá ver a casa dele e eu tive que derrubar essa árvore toda, porque ela cresceu tanto que passou da fiação elétrica e tomou conta dos fios todos, e cobriu a frente da casa, não tinha sombra, não tinha sol mais na porta da casa. Uma coisa que estava lá praticamente falida e morta. E aí a gente se pergunta assim, aquele zinco que meu pai tinha colocado já tinha saído fora, se estourou todo, caiu por terra, e a árvore virou uma frondosa árvore que ele cuidou ali com coisinha e que ninguém dizia, não, isso aí não vai viver, isso aí não sobrevive. Como que isso? Essa árvore foi cortada, morreu completamente, o galho quase que seca. Um brotozinho que saiu da lateral, e ele fez tudo aquilo. Então a gente se impressiona com uma coisa que sobrevive a isso. E quantos de nós, às vezes, cristãos, que foi, às vezes, humilhado, destronado, desestabilizado, e estava tudo apagado, e de repente vai se arrastando e orando, e daqui a pouco ele também se levanta. Ele também vence a provação. Ele também passa pela adversidade e supera, como homens de Deus, que enfrentaram desertos na sua vida, que sofreram de momentos difíceis e depois, de repente, ele se ergueu. Ele diz, como que ele conseguiu isso? Como que ele venceu essa coisa tão difícil, né? Ele foi como o hipomoné, ele resistiu, ele perseverou, ele foi paciente e ele venceu até as últimas consequências. Eu queria continuar, mas vou ter que parar por aqui porque o tempo já parou, já passou. Então nós vamos retornar na semana que vem e nós vamos retornar nesse texto aqui para falar sobre o crente que persevera na prova e também para falar sobre o Deus que não tenta ninguém. Que Deus é bom, as coisas que vêm dele é boa. Ele não vem, ele não tenta, ele não é tentado por ninguém, ele não é atraído pelo pecado. Que às vezes a gente diz assim, Deus pode pecar? Porque, diga-se, alguma pessoa pergunta assim, Deus pode tudo o que ele quiser, então ele pode pecar. Não, tem algumas coisas que você precisa raciocinar com mais lógica. A santidade de Deus, a sua pureza, a sua extrema santidade não condiz com o pecado. Então é impossível que Deus entre nesse caminho, porque não faz parte dele, da natureza dele.
Dizer assim, Deus pode tudo, mas tem algumas coisas que Deus não quer. Ele não faz, porque não faz parte da sua natureza. Tem uma música que o Oséias cantava, acho que ainda canta, que ele dizia que é impossível Deus não ouvir os meus rogos. Então, ele diz, existe alguma coisa para Deus não ouvir? Impossível para Deus? Ele diz assim, é impossível ele não me ouvir, porque eu sou um filho dele. Ele ouve tudo. Está sempre perto de mim. Mas nós vamos seguir isso na semana que vem, vamos orar, vamos agradecer a Deus por hoje, e na semana que vem a gente retorna. Eu estou fazendo uns ajustes aqui, queridos, sobre a questão das nossas gravações. Eu falei com o Felipe hoje, já vou alertando, né, para os irmãos saberem, que nós vamos gravar essa programação. Nós estamos tendo alguns problemas com direitos autorais, né? Às vezes o irmão coloca lá uma música lá bacana, muito bonita, para dar os avisos. Aí quando chega na hora que vai passar no YouTube, o YouTube derruba, porque tem direitos autorais, esse tipo de coisa. Então, a partir desse fim de semana, nós vamos gravar o culto e vamos lançar na semana seguinte. Ele vai editar, vai fazer as observações, vai ver o que está aprovado, o que não está, e aí vai lançar na semana seguinte. Não vai ficar sem culto, só que quem for assistir em casa sempre vai assistir um culto da semana anterior. Nós vamos fazer esses testes agora para ver qual é o andamento que vai ter isso. Aí, como nós não vamos fazer isso, vamos fazer também com a terça-feira. Quem for assistir o culto de terça-feira, em casa, vai assistir sempre uma semana atrasado. Quem vier, vai assistir o culto atual. E quem ficar em casa, vai ver depois. Hoje, por exemplo, esse culto vai passar terça-feira que vem. Terça-feira eu estou na outra parte, e a pessoa que for ver em casa, ou lá no outro estado, vai ver sempre uma semana atrasada. Assim vai acontecer com o culto de domingo também. Vai acontecer no culto à noite. Quem vai ver o culto domingo que vem, vai ver o culto de... Esse culto de domingo que vai acontecer agora, a pessoa só vai ver no outro. Quem quiser ver ao vivo e a cores, tem que vir para cá. Quem não quiser ver ao vivo e a cores, vai ver posteriormente atrasado. Ok? Essa é um ajuste que nós estamos fazendo para facilitar uma série de complicações que às vezes tem no som, porque se a gente for fazer com edição, a gente pode pegar o som da mesa, pode fazer uma série de correções que a gente está tendo dificuldade na hora de fazer a transmissão ao vivo. A internet cai, tem 1001 coisas. Tem duas internets aqui, uma de 400, outra de 600 mega. Mas na hora que precisa, na hora H, cadê? Não tem. Então, não tem como, já coloquei duas, porque despluga uma e pluga a outra, mas ainda assim a gente tem essa dificuldade. Então, a transmissão vai continuar, o culto vai passar normalmente, só que vai ser feito na semana seguinte, ok? Quem vem para cá, pega o culto ao vivo, quem vai para casa, pega uma semana atrasada. Que Deus abençoe. Pastor Haroldo, pode orar.